Bom, boa noite para todo mundo. A gente está aqui mais um domingo com mais uma conversa, né, com estudantes de medicina aqui da USP. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Júlia, que é quartonista, né, está no quarto ano aqui da faculdade, fez um intercâmbio para Harvard no ano passado, um intercâmbio de pesquisa, e tem uma história muito legal e bem inspiradora para contar para a gente. Tudo bem, Júlia? Oi, tudo bem? Obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz Imagina, em poder falar um pouquinho. a gente que agradece e as pessoas que estão ouvindo também vão agradecer você está contando a sua história. Não, deixa eu colocar você aqui. Ai, pronto. Eu queria dar um alô pro pessoal do Med Project, né, que está acompanhando. Eles falaram que iam acompanhar. Então é uma galerinha que vai prestar vestibular esse ano que vem aí, então vai pegar aí um pouco de inspiração aí com você hoje, Júlia. Legal. Vamos começar então. Primeiro, queria que você contasse um pouquinho como que foi sua história, né? Como é que é a sua família, de onde você é, e se tem algum médico na família. Eu sou de uma cidade no interior de Minas, chamada Paracatu. Já é divisa com Goiás, assim. Pelo meu sotaque, todo mundo aqui fala que eu sou da Bahia, mas eu sou mineira. Bom, é uma cidade de 100 mil habitantes, mas com a mentalidade bem de cidade pequena. Muito bom para se viver. Eu nasci, fui e cresci lá. Tenho dois irmãos mais novos. Meus pais também são de lá. O meu pai, ele sempre trabalhou em fazenda, com agricultura, gado, leite, e minha mãe é professora. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre tive exemplo em casa, porque, assim, a minha mãe, ela fez faculdade, meu pai não, só que meu pai é o maior leitor que eu conheço, assim. Então, eu sempre tive minha mãe professora, sempre tive esse exemplo. Eles sempre me estimularam bastante a estudar. Então, assim, eu estudei em escola particular, chama Colégio Atenas. Eu estudei lá da primeira série do ensino fundamental até o final do terceiro ano. É uma escola boa, assim, eu tive professores muito bons, sabe? Professores que eu vou levar para a vida toda, que eles sabem quem eles são. E o que acontece? Eu nunca fui muito daquelas pessoas que nasceram querendo ser médicas. Pelo contrário. Pelo contrário, assim, por muito tempo todo mundo falava, vai ser medicina? Não, não vai. Eu passei por várias fases, sabe? A fase do direito, a fase da engenharia, a fase da biomedicina. Eu fiz muitas Olimpíadas durante a escola. Eu fiz Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, Biologia, e eu gostava muito, porque saía um pouco do mesmismo da escola. E isso acabou. Eu me destacava bastante em exatas, principalmente matemática, e todo mundo que me conhecia pensava, ela vai fazer engenharia, sabe? Só que no primeiro ano do ensino médio, eu, eu comecei a ter biologia de um modo um pouco mais aprofundado, e eu comecei a ter genética. E aí foi quando eu tive um insight, assim, de eu gosto muito disso, sabe? Eu não vou fazer engenharia. Aí eu comecei a pesquisar sobre engenharia genética, esse tipo de coisas, só que não é um campo que na época, pelo menos, não era tão promissor no Brasil, não é um curso que você pode fazer aqui no país. E eu pensei, tipo, poxa, eu quero pesquisar genética na vida, sabe? O Sim. que eu vou fazer? Biológicas. Só que eu queria vir para São Paulo, porque, assim, boa parte da pesquisa médica no Brasil é feita aqui na USP. Né? Sim. Então, eu pensei, tipo, praticamente um dos únicos modos dos meus pais me deixarem mudar para São Paulo é se eu fizer medicina. Então, eu decidi fazer medicina para fazer pesquisa. Entendi. Entendeu? Tinha toda uma estratégia. Foi quase que o contrário, né? Você. Exatamente. Não, os meus pais, assim, eles sempre me apoiaram bastante, mas nenhum deles esperava. Meu pai falava Sim, que eu deveria fazer direito e a minha mãe, tipo, engenharia, sabe? Coisa do tipo. coisas diferentes. E, bom, eu sempre estudei bastante, assim, Gabi.
porque eu gostava bastante, eu sempre tive em mente que quando terminasse o terceiro ano, independentemente do curso que eu quisesse, eu queria estar preparada. Sim. E assim, os meus pais, uma coisa que meus pais, eles sempre trabalharam muito, muito, para que a gente pudesse estudar, sabe? Para que a gente pudesse ter uma vida melhor no futuro. E, assim, são dois adultos que vivem em prol dos filhos, assim. Inclusive, vou dar uma de uma coruja agora, que meu irmão passou a veterinária na UNB. Então, vai parabéns para ele. Ah, parabéns. Qual é o nome da sua irmã? Meu irmão chama Pedro. Ah, seu irmão, desculpa, Pedro. Isso. Parabéns, Pedro. Que legal. Isso. E assim, e aí eles sempre falaram, olha, a herança que a gente tem que deixar para vocês é o estudo. Então, tipo, eles sempre falaram a vida toda para isso. Então, não tem dessa, era só, tá bom, vocês estão fazendo escola particular, mas é federal depois, sabe? Uhum. Então, a gente sempre teve essa mentalidade. Aí chegou no final do terceiro ano, eu comecei a prestar todo o vestibular que dava, assim, todo. Foram quantos vestibulares que você prestou no final Eu do terceiro prestei, ano? olha, eu acho que eu prestei uns 14 ou 15. E eu não passei na FAMEMA e na Unicamp. Eu que, aliás, me deu um ímpeto, assim, porque o que aconteceu? Eu comecei a prestar todos os vestibulares que tinha. Tanto que de outubro para frente, eu prestei vestibulares em 2011. Sim, do começo de outubro até o meio de dezembro, não tinha um fim de semana que eu estava em casa, sabe? Eu estava sempre fazendo prova. Eu faltava da escola na segunda e na terça. Eu tinha uma professora que brincava comigo, que eu não ia nas aulas dela, eu ficava mais lá, sabe? Mas claro que o que eu queria mesmo era o USP, assim, sem dúvidas. Era o meu sonho, assim. E eu comecei a prestar vestibulares e no meio de dezembro, mais ou menos lá pro dia 15, saiu o resultado da FAMEMA e o resultado da primeira fase da Unicamp. E eu não tinha passado na FAMEMA, eu não estava na lista de espera, e eu não tinha passado na primeira fase da Unicamp. Então aquilo me mostrou assim, não é tão fácil quanto você está pensando. E aí, você está me ouvindo? Tô sim. Pode continuar. Que eu parei de ver. E aí eu voltei para a biblioteca, eu estava lá todo dia, dei uma raça, assim, isso me estimulou bastante, porque a segunda fase da USP ainda estava por vir, tinha o Nesp, tinha outros que eu queria bastante. Então, mais de vestibular foi isso, sabe? O meu terceiro, como eu te disse, eu sempre estudei bastante. Então, no terceiro ano, é claro que você estuda um pouco mais Deu uma focado. raça, né? Mas para mim foi aquele finalzinho, sabe? Que você acelera um pouquinho, mas foi mais questão de resolver provas e me familiarizar com os vestibulares em si. Entendi. Em questão então, de matéria. Desculpa, mas então você focou em resolver provas do terceiro ano. Exatamente. Porque em questão de matéria, eu tinha estudado bastante, então claro que tem sempre aquelas coisas que você tem que lapidar, né? Sim. Mas, então não estava tão preocupada. E o meu colégio, ele era, acho que hoje em dia quase todo colégio é assim, que quase toda a matéria era dada até o segundo ano, o terceiro ano era revisão, né? Era meio que esquema cursinho. Então, eu fazia bastante exercício, sim, toda aula tinha muitos exercícios para fazer depois dela, então eu fazia, assim, em média, o material do meu colégio, a gente tinha 6 aulas de manhã, e no final de cada aula tinha 20 exercícios. Então, eu fazia mais ou menos 120 exercícios por dia, mais as provas que eu estava, assim, que eu visava, mas no caso era fazer bastante prova da FUVEST, fazia bastante prova da UNB, porque é uma prova muito peculiar e é uma universidade próxima da minha cidade. Fazia mais as de São Paulo. Certo, então você focou o seu estudo no terceiro ano, com base nas provas que você iria prestar, né? Isso, exatamente. Você sente que isso foi determinante para o seu processo, para a sua aprovação? Foi, porque você fica, assim, a gente não tem tanto tempo para resolver as provas, né? Então, quando você conhece mais ou menos
o tipo de perguntas que vão ser feitas, e não só isso, o tipo de resposta que os avaliadores esperam. Porque eu resolvia, e eu via muita resolução, porque todo cursinho libera, né? Então eu via muita resolução, porque eu saberia como responder, que eu acho que isso é muito importante. Certo. E como que foi o dia da prova, assim? Quer dizer, você tinha feito simulados antes na escola? Como que você estava na prova no sentido de nervosismo? Você estava se sentindo ansiosa? Aliás, você tinha feito também antes, FUVEST, nos anos Não. anteriores? Não. As únicas provas que eu tinha feito antes era o Enem, que eu tinha feito no segundo ano, e o UNB. Tinha feito várias provas, sim. Mas o FUVEST eu nunca tinha feito, só tinha feito as provas em casa mesmo. E eu sou muito tranquila. Eu sou muito tranquila. Às vezes, assim, eu queria ser um pouco menos tranquila, às vezes. Então, isso me ajudou demais, porque eu chegava na hora da prova e eu mentalizava uma coisa, assim, tipo, era ficar calma, principalmente, mas não só isso, eu sempre mentalizava assim, se apega ao que você sabe. Se apega ao que você sabe. Então, eu respondia todas as perguntas me apegando ao que eu sabia. Porque se tivesse algo, sim, são dicas que eu sei que todo mundo já ouviu, mas que para mim foram muito valiosas, sabe? Aquela dicas de, se você não sabe essa questão, pula para a próxima, sabe? Isso é algo que isso faz tanta diferença, sendo que você tem tempo contado, e quando você está nervoso, às vezes você tenta insistir, não insiste, insiste no final, sabe? Eu sempre, de novo, eu me pegava o que eu sabia. Se eu não soubesse a questão, mas alguma coisa na questão me despertasse, eu não sei exatamente o que eles estão pedindo, mas eu sei isso, sabe? Então eu respondia com o que eu sabia. Eu não deixava o que eu não sabia me afetar o meu emocional naquele momento. E eu tinha não era um hábito, mas às vezes eu fazia isso. E é até meio não tão vangloriável, mas eu chegava na prova assim, rindo. Ninguém entendia nada, né? Porque as pessoas ficavam assustadíssimas. Quem estava na sala, assim, ficava assustadíssima. E você ria para assustar as pessoas? Não para assustá-las, mas assim, para mostrar Que segurança, maldade! sabe? Eu falei que não era algo de se vangloriar. Mas assim, isso me deixava mais confiante também, sabe? Entendi. É uma estratégia sua, né? Tá válido. Funcionou, tá valendo. Funcionou, mas assim. Mas certo. Júlia, você acha que o fato de você ir mais tranquila, isso tem a ver com o fato de você ter se preparado muito ao longo de toda a sua formação, né? Pelo que você está me contando. Você sempre estudou, então isso te deixou mais tranquila. Isso me deixava, exatamente, muito tranquila, porque eu sabia que eu tinha feito por merecer, assim. Talvez o resultado não fosse o que eu quisesse, mas eu tento acreditar que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, sabe? Isso me deixa muito tranquila também. Eu acho que se você faz por merecer algo, alguma hora isso vai chegar. Então, Certo. e não ficar nervoso também não traz nada de bom. Não, com certeza. É que acontece muito, né? Das pessoas às vezes se atrapalharem por conta do nervosismo. É comum, né? A gente vê. E é extremamente entendível, né? Algo que é tão importante para você. Só acho que é legal trabalhar isso. Se você é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, você precisa trabalhar isso. Certo. E, Júlia, durante esse ano, durante o seu terceiro ano, né, que você focou para o vestibular, como que era, assim, a sua rotina de estudos? Você estudava quantas horas? Você tinha horas de lazer? Tinha. O que acontecia era, eu tinha aula das 7 a meio-dia e meia, mais ou menos, todo dia. E alguns dias eu tinha aula à tarde, das 2 às 6, 2 vezes na semana. Então, nesses dias que eu tinha aula à tarde, basicamente eu estudava de 7 a meio-dia e meia. Eu sempre tirava uma horinha para descansar no almoço. Porque como eu estudava em cidade pequena e a minha casa era perto da escola, eu ia almoçar em casa, eu sempre estava lá, eu sempre tinha uma horinha de relaxar, assim, para comer com calma, e na época eu jogava Colheita Feliz. Então, Colheita Feliz. Ainda era Orkut. Então,
Então, eu sou velha. Então, eu sempre tirava uma horinha para isso, mais ou menos 1h30, 2 horas eu voltava a estudar. Sendo em casa, sendo na escola. Eu estudava até às 6, tirava. Eu fazia academia na época, porque eu achava um bom modo de Relaxar. desestressar e. Porque assim. E você pode fazer no horário que der para você, né? Então, para mim, funcionava. E à noite eu geralmente estudava de novo mais umas 2 horinhas, 2, 3 horinhas, ia dormir. E era isso. Eu costumava estudar as aulas do dia, que eram passadas mesmo na escola, fazer os exercícios que eles passavam, e uma outra prova, sabe? Durante o ano eu fazia mais as provas que me interessavam mais, tipo, FUVEST, um pouco Enem, mas no final do ano eu focava mais por cronologia, sabe? Se nesse fim de semana era Enem, eu ia fazer provas do Enem durante a semana. Se fosse FUVEST, fazer FUVEST. E assim foi. Certo. Quantos anos, você lembra mais ou menos quantos anos de FUVEST, de provas antigas você fez? Eu não lembro exatamente, mas eu devo ter feito. Não foi um exagero de provas, talvez umas 10, 15. Sim. Eu fiz mais provas para a segunda fase do que para a primeira. Ah, sim. Você fez as provas para a segunda fase. Você foi se preparando ao longo do ano para a segunda fase também, ou você deixou para se Não, preparar depois? não, me preparei depois, porque durante o ano eu acho que eu não me toquei muito que haveria uma segunda fase. E assim, o fato de eu não ter passado na FAMEM e na Unicamp me deu um choque Um de baque, realidade né? muito Ah, grande. sim. Então foi nesse momento que eu realmente passei a, assim, gente, calma, vamos fazer as provas direitinho. Aí eu passava o dia fazendo a segunda fase da FUVEST, assim. Sim, entendi. E então, passada essa fase do vestibular, como que foi o momento da aprovação? Na USP, né, que eu acho que era o que você estava querendo mais mesmo. Como que foi na hora que você viu seu nome na lista, onde você estava? Na verdade, foi um momento meio delicado, assim, porque eu estava passando por um momento muito difícil em família. Uma tia muito querida estava num estado muito grave no hospital, na época, e foi algo muito agudo, assim. Então, estava todo mundo meio baqueado, e nesse dia, eu tava em Brasília, que ela estava lá, e uma outra tia, tipo, eu estava com uma outra tia em um outro lugar, e eu tinha me esquecido completamente, porque o resultado da FUVEST saía naquele dia. E o que aconteceu? Mais ou menos 3 e pouco, acho que o resultado saía às 3 da tarde, naquele ano. E umas 3 e meia, mais ou menos, uma amiga me ligou, assim, me xingando de tudo quanto é nome, falando como que eu não tinha avisado ela que eu tinha passado. Falei, oi? E aí eu comecei a chorar, assim. Assim, foi muito difícil ficar completamente feliz naquele momento, Sim, sabe? sim, entendo. Mas foi assim um choro de missão cumprida para mim. E aí eu liguei para os meus pais, liguei para minha mãe, assim, falando que eu tinha passado, não acreditava e foi assim, foi muito para mim naquele momento foi mais uma questão de missão cumprida do que de felicidade em si. Entendi, entendi. E aí, você já tinha conhecido a faculdade antes, não? Não, eu tinha vindo a São Paulo uma vez só, assim, por um dia, para fazer um tourzinho assim na cidade. Nunca tinha visto Certo. ainda. E como é que foi quando você chegou aqui na faculdade? Onde você morou, né, desde o início? Você teve dificuldades para custear algum lugar aqui na faculdade, onde você mora hoje? Então, o que aconteceu foi, na verdade, entre a aprovação e a faculdade, o que aconteceu? Eu tinha passado em muitos vestibulares, assim, Sim. e aí teve toda uma questão. Eu tenho uma tia que trabalha com imprensa, e as pessoas começaram a, tipo, gente, ela passou em muito vestibular, tipo, teve gente que mandou e-mail pro Fantástico, coisas assim, sabe? E aí eles entraram em contato comigo, e eles, sempre no final do ano, eu acho fantástico fazer uma matéria, assim, com estudantes que passaram em vários vestibulares, essas coisas. E eu era uma dessas estudantes naquele ano.
Então, eles foram até a minha cidade, conheceram um pouco da minha vida, e aqui, eles vieram a São Paulo também. Então, o que aconteceu? Eu vim fazer a matrícula, né? Conheci a faculdade. Na minha época, eu acho que agora aqui na USP, o pessoal vem fazer a matrícula e a semana de recepção é logo depois, assim. Isso. Mas, se eu não me engano, na minha época não foi bem assim. Tô meio confusa agora, mas não foi. Eu acho que tinha um intervalozinho de umas 2 semanas. Então, eu vim, conheci a faculdade, e voltei para minha casa. E aí, eu não sabia, assim, aí quando eu cheguei, eu conheci a Marisa, que é assistente social da faculdade, e ela me falou da Casa do Estudante. Eu já tinha ouvido falar da Casa do Estudante. E aí, eu, tipo, fiquei super interessada, porque morar em São Paulo é extremamente caro, e os meus pais não teriam condição de me bancar aqui. E aí, o plano era tentar conseguir a Casa do Estudante. Só que nessa ficou, só que a Casa do Estudante sai mais ou menos uns 2, 3 meses depois que as aulas começam. E aí eu não tinha lugar para morar, fui embora assim, sem saber. Aí até que tinha um anúncio, uma menina, que na época estava no terceiro ano, foi procurar a Marisa, perguntando se ela não tinha alguém para indicar para morar, que tinha um quarto que ela estava alugando. E aí eu aluguei o quarto, era na Vila Mariana, e foi o primeiro lugar que eu morei. Ah, sim. Aqui em São Paulo. Eu morei lá por uns 3 meses. E foi muito bom, assim, porque eu morava com mais 3 meninas, duas da faculdade e, uma da Sanfran. Então, assim, como eu estava sozinha em São Paulo, foi um apoio muito grande que eu tive. Inclusive, uma delas é a minha melhor amiga aqui hoje. Ah, sim, que Até hoje. legal. Sim. E aí você entrou na casa do Eu entrei estudante. na casa estudante, isso foi mais ou menos no começo de maio de 2012. E eu tô aqui até hoje. Certo. E então tá, aí a faculdade, no primeiro semestre, no primeiro ano, na verdade, ela cumpriu as suas expectativas, desapontou em Definitivamente algum não. aspecto. Então, fala pra gente, como que foi esse tempo? Definitivamente não. Aí eu cheguei aqui, no começo foi muito difícil para mim, assim, não me adaptar à cidade, eu gosto dessa coisa urbana e caótica, mas ficar longe da minha família, isso foi muito difícil para mim. Eu contava os dias, assim, pro próximo feriado. Felizmente eu tinha uma tia que morava próxima e eu ia para casa dela todo fim de semana, ela virou minha segunda mãe, assim. Mas, e aí eu comecei a vir para as aulas e eu achava as aulas horríveis. Horrível, simplesmente assim, tinha dia que eu me recusava a levantar da cama para assistir aula, porque eu gostava do assunto, só que eu achava que o nosso tempo era muito desperdiçado, porque eram aulas muito longas, os professores não eram didáticos, e eu sempre ficava me perguntando, será que é isso que eu quero? Porque, assim, eu sabia que eu gostava muito do assunto, mas eu queria ser pesquisadora, eu não sabia nem como eu ia passar pelo internato, como eu ia lidar com tanta gente, assim. Fora que tem toda a questão que eu sempre tive um interesse muito grande por exatas, então, nos meus 3 primeiros semestres, eu fiquei muito em dúvida se era isso que eu queria mesmo, porque eu não tinha assuntos que eu achava muito interessantes, mas, no geral, eu não gostava muito da faculdade. Eu gostava não sei, das pessoas que eu conheci, do ambiente, assim, mas eu não gostava das aulas. Só que os veteranos sempre falavam, calma que no quarto semestre começa a ficar bom. Sim, Aí eu eles falam. ficava, exatamente. Isso me segurou, assim, sabe? Tipo, tá bom, vamos ver como vai ficar no quarto semestre. Aí até que eu comecei a ter uma experiência mais clínica na faculdade. E que foi mais ou menos no meio do terceiro semestre. E eu não. Aí eu vi, poxa, eu comecei a lidar com mais Mudou, né? paciente, e aí tudo mudou, assim, e mudou de um modo muito brusco para mim. Eu ainda gosto muito de pesquisa, eu sempre fiz pesquisa na faculdade, desde da metade do meu primeiro ano, e é algo que vai estar sempre presente na minha vida, eu acredito. Mas eu percebi que eu gostava muito de Lidar com as clínica, pessoas. lidar com as pessoas mesmo. Isso me surpreendeu muito, sendo bem sincera. Sim. E mudou totalmente o meu modo de ver a faculdade.
Legal. E então, quais foram as atividades que você entrou aqui extracurriculares, né? Que na faculdade tem várias atividades que a gente frequenta. Quais foram as que você entrou assim que começou o curso? Então, no primeiro semestre, eu acho que eu não fiz muita atividade extracurricular, não. Eu sempre fiz karatê. Tipo, eu comecei a fazer karatê quando eu era criança, então eu entrei no karatê aqui da faculdade, fiz bastante tempo lá. Eu gosto ainda bastante da equipe, apesar de eu não praticar. Eu participei, assim, muitas das extensões que as pessoas participam, tipo EMA, extensões mais clínicas, eu não participei porque eu não queria clínica na época, eu queria pesquisa. Então, o meu primeiro semestre foi mais focado em encontrar coisas que tinham a ver com genética, que era um assunto que eu gostava bastante, e decidi o que eu queria fazer de pesquisa. Então, fiz uma pesquisa, assim, de quais laboratórios existiam na faculdade, temas, etc. Eu acabei entrando na Liga de Genética Clínica, que é aqui no Instituto da Criança, e no meio do meu primeiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica em regeneração cardíaca no INCOR. E aí, com o passar do tempo, eu fui entrando em algumas outras coisas. Eu participei da Liga de Combate à Febre Reumática, ainda participo, melhor liga da faculdade, inclusive. Sabe uma coisa, você poderia falar o que são as ligas? Porque tem muita gente que às vezes Claro. não sabe. Então, na faculdade de medicina, o que acontece? Você tem várias especialidades médicas, todo mundo conhece, e várias subdivisões dentro das especialidades. Então, os alunos se juntam, é como se fosse um clube de alunos que se juntam sob a supervisão de um professor para fazer atividades ligadas àquele assunto, sejam atendimentos médicos, sejam aulas, o que for. Por exemplo, na Liga de Febre Reumática, a gente faz atendimento médico a pacientes que têm febre reumática, atendimento ambulatorial. Tem ligas que, se for cirúrgico, você acompanha cirurgias, ou às vezes você tem aula sobre aquele assunto. Então, depende, basicamente, um grupo de alunos sobre a supervisão de alguns médicos, conhecendo mais sobre aquele assunto. Geralmente, você lida com pacientes nas ligas, assim, mais comum. Então, principalmente nos primeiros semestres, você está querendo muito entrar nisso, né? Quem quer clínica, você quer muito entrar, porque você quer conhecer, você quer sentir médico, assim. Então, eu entrei na Liga de Combate à Febre Reumática. Eu fiz também, no começo do meu segundo ano, começaram a formar o time de rugby da Faculdade de Medicina. E aí eu joguei um tempo no time de rugby também. Mas o que ocupava a maior parte do meu tempo mesmo era a pesquisa no INCOR. E como que era essa pesquisa? Como é que era a rotina? Você ia para o laboratório em que horário? Porque, considerando os horários da faculdade, né? Que são aulas... a gente tem aula no período integral, basicamente, né? Não tem janelas, né, horários livres. Sim. Então, a gente tem 2 períodos livres, uma manhã e uma tarde por semestre, né? Sim, por semana, perdão. E que Deus me livre se fosse semestre. Que bom que não. Infelizmente, não. E eu geralmente ocupava esses períodos, principalmente o período da tarde, e eu sempre ia à noite, assim. Pelo menos umas 3 vezes na semana eu ia ao laboratório à noite, depois que as minhas aulas acabassem. Algumas aulas acabavam às 4, algumas acabavam às 6. Então, sempre ia. É que, assim, no começo, toda pesquisa no começo é muita leitura. Depois, como é pesquisa básica, você tem vários experimentos, então depende muito do experimento que você tem. Então, se eu tivesse um experimento longo, eu ia deixar ele para o período da tarde, sabe? Mas, então, a frequência variava com a quantidade de experimentos que eu tinha. Mas eu acho que pelo menos umas 3 vezes na semana, à noite, assim, eu ia no laboratório, passava umas 3 horas lá. Algumas vezes na hora do almoço, eu tinha reuniões e sempre, pelo menos em um dos meus períodos livres, eu ia também. Certo. E teve mais alguma outra extensão que você entrou? Alguma outra atividade que você assumiu aqui na faculdade ao longo dos 3 anos antes de ir para o intercâmbio? Não, acho que, na verdade,
que eu não falei foi só da bandeira científica. Eu fui para a bandeira científica no final do meu terceiro ano, e, assim, O que é a bandeira? a bandeira, Científica? vamos lá. A bandeira é um projeto que nasceu aqui na USP há muitos, muitos anos, com a medicina, mas é um projeto que envolve vários cursos da USP. Desde medicina, cursos da saúde, medicina, psicologia, enfermagem, até cursos de exatas, tipo engenharia, administração. Um grupo de alunos de todos esses cursos vão para uma cidade geralmente pequena do Brasil, que precise de atendimento em saúde, mas que também tenha uma certa estrutura já, que tenha postinhos, assim, razoáveis, que a estrutura de saúde da cidade não seja muito precária. E o que a gente faz? A gente vai tentar melhorar as condições de saúde da cidade em geral, tanto com atendimento médico, quanto com, assim, aconselhamento à prefeitura da cidade sobre como administrar melhor o sistema de saúde, ou construir fossas sépticas na cidade, coisas desse tipo. Por isso mesmo que a seleção das cidades são cidades que não têm um sistema de saúde muito precário, para que os próprios habitantes da cidade possam continuar, assim, o que a gente deixou, continuar o conhecimento que a gente deixou, cultivar o conhecimento que a gente deixa lá, no final do ano. Para a medicina em si, para os alunos da medicina, porque tem a diretoria, é mais sobre atendimento. A gente passa os dias atendendo a população, e aí tem atendimento de todos os tipos, ginecológico, psiquiátrico, pediátrico, oftalmológico, até exames de imagem, tipo ultrassom, a gente faz. No seu ano, para qual cidade vocês foram? A gente foi para Ibatiba, que é no Espírito Santo. E assim, 2 semanas? são mais ou menos 10 dias de bandeira. Okay. E o que você achou mais legal dessa experiência? Que você acha que acrescentou para a sua formação? Acho que o contato com os pacientes, com o tipo de paciente, porque aqui no HC, no Hospital das Clínicas da nossa faculdade, assim, eu realmente adoro entrar em contato com o paciente, com todos eles. Mas, às vezes, a gente tem um tipo de paciente que já está acostumado a vir no hospital, que já sabe dos procedimentos, já sabe até o que falar para a gente. E lá não, assim, são pessoas que, às vezes, estão andando na rua, ficaram sabendo que o projeto está na cidade e resolveram fazer uma consulta de rotina, porque o projeto está na cidade, sabe? Então, foi uma coisa mais, acho que, mais próxima da realidade, e você sentia que está fazendo a diferença ali, sabe? Tiveram alguns pacientes que foram muito marcantes para mim, que, assim, com que eu desenvolvi um vínculo muito forte. Então, tanto que a gente tinha uma rotina pesada, sabe? A gente acordava cedo, dormia tarde, atendia o dia inteiro, mas, pelo menos para mim, Valeu a pena. valeu muito a pena. Valeu muito, muito a pena. Foi mais realmente ficar mais próximo da realidade brasileira. Foi o que mais, dos pacientes em geral do Brasil, foi o que mais me marcou. Certo. Então, você participou da bandeira e como que foi, conta agora pra gente, como que foi o processo do intercâmbio? Quando você decidiu fazer, você já entrou na faculdade sabendo que tinha esse programa? Não, eu fiquei sabendo que, então, o intercâmbio que eu fiz foi o intercâmbio que existe na faculdade há 11 anos, meu ano era o 10º, é uma parceria entre o professor Paulo Saldiva, da patologia, e o professor Godleski, da Escola de Saúde Pública da Harvard. Então, todo ano, em média, 10 alunos vão para laboratórios diversos fazer pesquisa na Escola de Saúde Pública da Harvard. Eu não sabia que existia, eu fiquei sabendo quando eu entrei na faculdade. E aí, mais ou menos, toda essa insatisfação que eu tive com a faculdade nos 3 primeiros semestres me incentivaram muito a querer fazer intercâmbio. Porque eu queria saber o que tinha lá fora, sabe? Também descobri mais do que eu gostava. E fora que, ainda mais porque eu queria pesquisa, esse parecia ser um intercâmbio ideal, que é um intercâmbio de pesquisa. Então, e também todo mundo falava, você entrou muito nova, faz intercâmbio, não sei o quê, tava aquela febre de intercâmbios com Ciências Sem Fronteiras. Então, eu falei, não, quero fazer intercâmbio.
E tinha toda uma estratégia também, mas a minha primeira opção era esse programa, se não desse certo, eu ia tentar outros. Funciona assim, tem um curso explicando mais ou menos como o programa funciona, que os alunos que foram no ano anterior explicam como são os laboratórios, tem vários laboratórios, e geralmente, mais ou menos em maio, eles abrem um formulário de registro, sim, se você estiver interessado, em que você tem que colocar uma carta de motivação, falando porque você quer ir, mostrar o seu currículo e selecionar os laboratórios que você quer em ordem de preferência. Aí, os organizadores selecionam quem vai para a segunda fase, com base nesse application, nesse formulário que a gente preenche. E a segunda fase, 3 professores lá dos Estados Unidos, da universidade, vêm fazer entrevistas com os candidatos. No meu ano, as entrevistas foram no final de junho. E eu tive a minha primeira entrevista foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi, assim, muito ruim. Eu saí de lá, meu Deus, o que aconteceu? Eu saí de lá pensando assim, acabou, sabe, não tem chance. Mas, aí a segunda entrevista foi com um professor chamado Tian Lu. E foi tão engraçado, porque eu cheguei lá e ele tinha esquecido que ele tinha uma entrevista. Mas aí foi uma coisa muito... A gente se identificou muito, assim, sobre valorizar da pesquisa mesmo, a valorização que tinha pela pesquisa, o modo que a gente vê a pesquisa é muito parecido. Então, tive outras entrevistas também, mas no final das contas, saiu o resultado e eu fui chamado para o laboratório dele. Só uma curiosidade, por que você acha que a primeira entrevista foi tão ruim assim? É porque, assim, primeiro, eu estava muito nervosa, porque era a primeira entrevista, sabe? Eu não, por mais que eu fiz curso de inglês, meu inglês era razoável, mas eu não tinha prática em falar inglês. Então, tinha todo o nervosismo da importância que aquilo tinha para mim e do ter que falar tudo em inglês, sabe? E eu tinha uma peculiaridade também no meu registro, porque a minha primeira opção de laboratório era um laboratório que tinha uma parceria com um laboratório que eu fazia pesquisa aqui no Brasil. Só que era um pouco contraditório com as coisas que eu gostava mais. Porque, por exemplo, eu falei muito no meu registro que eu gostava muito de genética e que eu queria muito lidar com isso, etc. Mas esse era o único laboratório do programa que não mexia com genética. Mexia com o quê? Então, eles analisam propriedades mecânicas da célula, tipo, a força com que a célula se contrai, coisas desse tipo, sabe? Eles tentam explicar processos biológicos com base nas características mecânicas das células. E eu queria ir para ele para continuar um projeto que eles tinham em parceria com o laboratório em que eu estava aqui. Então, esse entrevistador, ele percebeu isso. E ele começou a me colocar contra a parede, sabe? Tipo, por quê? Mas por quê? Por que você escolheu um laboratório que não mexe com genética? Então, as perguntas dele foram muito capciosas. Sim, entendi. E eu não soube lidar muito bem com isso. Assim, eu não soube dar boas respostas. Então, para mim, naquele momento tinha acabado, assim, foi. Acabou. Não vou passar, sabe? Mas pelo jeito não, né? Pelo jeito não. Você deu respostas bem satisfatórias. Eu acho que eu deixei uma boa impressão no meu registro, sabe? Eu fiz uma carta de motivação muito, muito clara. E como eu tinha feito pesquisa por muito tempo, a minha experiência em pesquisa, assim, era bastante significativa. Eu já estava fazendo pesquisa básica de bancada, que é o que fazem a maioria dos laboratórios lá, há 2 anos e meio. E eu tive essa entrevista com um professor que acabou me chamando para o laboratório dele, que foi algo assim, sabe quando parece que tem um clique entre as duas pessoas, assim? Houve realmente uma identificação muito grande. Certo, e você ficou no laboratório dele mesmo, desse último Isso, o nome dele é Tian Lu. Isso, ele é chinês. E como que foi esse ano lá? O que você diria que foi o principal benefício para a sua formação desse ano lá,
além do fato de você pensar em pesquisa, em, né, querer fazer pesquisa, mas no sentido clínico, de repente, agregou de alguma forma? No sentido clínico em si, eu acho que o pensamento científico influencia muito a clínica, sabe? Te deixa um médico mais perspicaz. Mas eu acho que o que mais me influenciou em vários aspectos da vida, na prática médica também, é a seriedade com que os americanos, não só os americanos, mas as pessoas com que eu convivi lá, levam as coisas. Isso para mim foi muito, muito benéfico, porque tá bom, eu sempre fui uma pessoa que estudei, não sei o quê, mas querendo ou não, na faculdade você dá uma relaxada, assim. E lá, eles são muito dedicados ao que eles fazem, sabe? Eles são, assim, momento de trabalho é momento de trabalho, momento de lazer é momento de lazer. Eles são muito bem resolvidos nesse aspecto. E assim, eles são muito produtivos por isso. Então, isso me influenciou muito. É engraçado porque as pessoas que fazem faculdade lá, por exemplo, às vezes elas falam, tipo, ah, não posso sair hoje porque eu tenho dever de casa. Elas usam esse termo, dever de casa, sabe? E é algo que, nossa, que dia você vai falar aqui no Brasil que você tem dever de casa na faculdade, sabe? Então, elas levam as coisas muito seriamente. Por isso que eu acho que eles se destacam muito. Porque eles se propõem a fazer algo, eles vão atrás. Tá? Também a persistência que eles têm com os projetos deles. Porque, eu acho que até porque, por ser um país de mais oportunidades, assim, tem pessoas que vão te patrocinar nos seus projetos, coisas desse tipo. Às vezes é engraçado, porque eles não entendem porque você não faria algo, se é algo que você acredita, sabe? Claro que talvez eu estava num ambiente que tem um viés, né? Eu estava num ambiente acadêmico, a maioria das pessoas que eu conheci tinham relação com esse ambiente, ou eram universitários, então tem todo esse viés né, da universidade. Mas, tipo, eles não entendem, assim, se você acredita num projeto, por que você não faria? Sabe? Por que você não arriscaria fazer esse projeto? Então, isso é o que eu pretendo levar para a vida. E fora que sair da sua cultura, né, é muito bom. Não porque você percebe as coisas, não só as coisas ruins, você percebe as coisas boas que a gente tem aqui e você olha as coisas de um modo um pouquinho diferente, um pouquinho mais claro, eu acho. Sim. E agora, quais são os planos para o futuro? Seja um futuro, né, não lá tão longe, mas para o futuro mais próximo, quais são os seus objetivos agora? Eu acho que a curto prazo, assim, eu voltei muito com essa mentalidade de seriedade, então eu tenho levado a graduação em si muito mais seriamente e até em questões de atividades extracurriculares eu não tenho me envolvido tanto para poder, assim, dar mais atenção ao estudo mesmo e eu acho que, não sei, tenho pensado em me envolver em projetos mesmo que façam um bem diferente para a comunidade ou tentar conciliar a pesquisa com a clínica de um modo mais eficiente, porque agora que me serviu muito o intercâmbio para ver que eu gosto muito de clínica também. Tipo, foi um ano de pesquisa e foi muito bom, mas se fosse para escolher um dos dois, escolheria a clínica. Então, me envolver mais com isso, mesmo de projetos clínicos e focar mesmo em como lidar melhor com o paciente. E não sei, assim, me formar é o projeto da vez, assim. Isso é importante. Sim, Tá certo. E é isso. tem ideia de alguma área depois para seguir? Não sei, você falou em cardio, mas é o que você pensa depois? Não? Não sei, assim, provavelmente eu gosto de pediatria bastante, ginecologia, cardio talvez, medicina da família, são muitas opções, São muitas mas opções. algo mais clínico, com certeza. Tá certo. Cirurgia não. Cirurgia não? Tá certo, Júlia. Júlia, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a sua história? Algo que você veja como, não sei, tipo, os highlights, sabe? Da sua história, digamos assim. Eu acho que
acho que eu falei bastante já da minha história que eu vi, eu falaria, se eu fosse uma estudante do ensino médio, assim, se estivesse me preparando para o vestibular hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, eu acho que vale a pena muito, para mim contou muito foi ser estudado desde pequeno, isso fez muita, muita diferença. Eu acho que, mas se eu tivesse a mentalidade de hoje, o que eu pensaria é realmente não deixar o tempo consumir a gente, sabe? Porque eu vejo muita gente que às vezes vira para mim e fala: mas como você passou, como você estudou? Ponto um, não é mágica, né? Todo mundo sabe, não é mágica, sabe? Então ter foco. Eu teria ter foco e eu acho que uma coisa que incomoda muito, muita gente quando você está saindo do ensino médio é que, tipo, a gente é muito cobrado de, mas o que você vai ser na vida, sabe? E, que faculdade você vai fazer? E é claro que você tem que ter um plano, que você quer ter um futuro, e etc. Mas eu acho que a gente, às vezes, se apressa muito, sabe? Nós somos muito ansiosos, assim, é da natureza humana ser bastante ansioso mesmo. Então, eu acho que se eu fosse naquela época, talvez, para mim, para mim foi ótimo ter feito medicina, porque no final das contas eu me identifiquei e eu realmente não me vejo fazendo outra coisa. Mas talvez se eu tivesse essa mentalidade na época, eu teria pensado um pouco mais. Assim, a gente não tem, pensar que nós não temos uma chance só, sabe? A gente sempre pode tentar de novo e tentar ter um pouco mais de autoconhecimento mesmo. Acho que isso é muito importante para a vida. Certo. Júlia, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade mesmo em conversar com a gente, estudar aqui. Eu tenho certeza que essa história, ela fez a diferença, plantou uma sementinha na cabeça de algumas pessoas, né, que estão acompanhando a gente. É muito bom ouvir você. Você é veterana, né? Eu sempre converso com você, peço, sempre vou pedir informações sobre as pesquisas, tudo. Realmente é uma pessoa que a gente olha e admira muito, aqui na Casa do Estudante, na faculdade. E eu quero agradecer, então, por falar com a gente no domingo à noite, chuvoso aqui em São Paulo. Nossa, tá um dilúvio. Tá, então, dilúvio. Muito obrigada. É isso, né, Gabriela? Obrigada a vocês. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco e eu parabenizo pela iniciativa, porque eu acho muito importante mesmo, que quem está tentando se preparar tenha uma noção maior do que está por vir mesmo. Sim, parabéns. E obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, Júlia. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, quero agradecer a todos que acompanharam, né, esse hangout e falar que na sexta-feira, ao meio-dia, a gente vai ter um papo de médico, né, que vai ser aquela conversa com um profissional já formado aqui pela USP, e nessa próxima sexta-feira, ao meio-dia, vai ser com uma pediatra. Então, não percam, ela vai contar como é que é a rotina dela, como que foi também a história dela, mas vai dar aquele enfoque na profissão, né? E como é que ela está exercendo. É isso, não deixe de acompanhar o estudaraqui.org. E no domingo que vem, obviamente, às 8 horas, a gente vai ter mais um hangout com algum aluno, com algum estudante aqui, com alguma história muito legal e inspiradora. É isso, boa noite. Tchau, tchau.